tanta coisa da última aula para agora. Vamos lá. Frequência, tá bem? Arthur está presente. Camille não está presente. Davi. Deixa eu ver aqui. Evelyn Paz está presente. Ingrid. Saiu a Ingrid? Johanna. Alberto está presente. Patrícia também. Gisele também. Ian também está presente. Isabela Almeida. Ícaro. Joana também está presente. João Lucas, infelizmente, parece que não está. José Matheus está presente? Não. Julia Evelyn está presente. Laura não está. Lavínia está presente, sim, está presente. Letícia Ribeiro, não. Lisa Ricardo, também não. Lívia está presente, sim. Maria Clara também. Letícia Freitas, não. Não se encontra. Maria Lúcia está presente. Natália não se encontra. Sara está presente. Sara P está presente. Stephanie, Suzane, Thiago, Vitor e Yasmin. Bom, retomando nossa aula de história. Nós estávamos vendo o governo de Getúlio Vargas, mas o governo democrático de Getúlio Vargas. Até porque, como nós bem sabemos e já estudamos, Getúlio Vargas teve um governo, esteve no poder durante alguns anos, sendo que ele chegou ao poder por meio de um golpe militar, certo? Um golpe de Estado. Agora, falando da era democrática de Getúlio Vargas, nós paramos na página 236. Vamos retomar aqui, tá certo? O fim da era Vargas. Basicamente, a gente parou aqui nesse primeiro parágrafo, mas a gente vai retomar dele mesmo. Os anos de 1952 e 1953 foram de muita dificuldade para Vargas. Sua eleição para presidente não foi muito bem recebida por alguns setores importantes da sociedade, principalmente a ala conservadora, formada por militares, setores médios e pela burguesia. Além desses grupos, a UNED, partido político de direita, fazia uma oposição radical ao governo de Vargas, criticando a política desenvolvimentista e o protecionismo econômico. Vamos só analisar aqui o seguinte, olha só. Quem é que estava criticando o governo Vargas? Atenção, os militares, os setores médios da economia, a burguesia, consequentemente, e partidos políticos de direita. Faziam oposições ao governo de Vargas. Mas sobre que aspectos, né? Porque, assim, se eu vou fazer uma oposição a alguém, eu vou fazer oposição a quê? Só a essa pessoa? Claro que não. As ações dela. Quais eram as ações de Vargas aqui? Prestem atenção, as ações de Vargas eram política desenvolvimentista, ou seja, desenvolvimento da economia, dos setores industriais, do emprego no Brasil. As pessoas estavam criticando isso, professor? Claro, as pessoas criticam até hoje. Nós temos exemplos de pessoas, algumas pessoas, aliás, pertencentes a uma determinada classe social que tem um enorme preconceito com a ascensão social das classes mais baixas. É aquela história do filho da fulana que tem um emprego não muito prestigiado, vamos dizer assim, mas é um emprego nobre, é um emprego digno,
é uma forma de obter renda bem honesta, mas que há uma classe social que não suporta ver o filho dessa mulher na universidade, como se por acaso essa pessoa fosse inferior, certo? Então, estava havendo aqui uma crítica à política desenvolvimentista, ou seja, às ações de desenvolvimento do Brasil por parte de Getúlio Vargas. E quem estava criticando? Os militares e a direita. Percebem? Isso acontece até hoje, na verdade. E o que mais que estavam criticando? Protecionismo econômico. O que é o protecionismo econômico? É o contrário do que acontece hoje. O que acontece hoje é o total desprotecionismo econômico, onde você tem o seguinte, uma enorme bajulação de tudo aquilo que vem de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, e uma total desvalorização do que é produzido aqui no Brasil. Getúlio Vargas fazia o seguinte, os impostos para os produtos importados eram lá nas alturas. Ele é meio que como se ele olhasse para uma empresa estrangeira e dissesse, deixa eu pegar aqui como exemplo. Você quer vender essa fonte de carregador aqui no Brasil? Tá, os impostos vão ser 30%. Vai ficar caro, porque além do valor do produto, eu vou ter que colocar o valor do imposto também. Então, esse carregador aqui, essa fonte importada, vai ficar cara. Já a fonte produzida no Brasil era mais barata. Então, o consumidor, claro, vai querer essa fonte aqui, porque é mais barata. Era o protecionismo econômico de Vargas. A imposição de impostos altíssimos lá na alfândega. Os produtos que entravam aqui entravam taxados com impostos bem altos, porém dentro do que a lei permitia. E, olha só, as indústrias médias, os setores médios, militares, pessoas que tinham simpatia com outros países, como, por exemplo, com os Estados Unidos, que é muito que acontece hoje também, não é verdade? Criticavam essa postura de Getúlio Vargas. Mas as duas posturas me parecem bem nacionalistas, certo? Bem patriotas e visando o desenvolvimento exclusivo do Brasil. Parece que era coisa boa. Para muitos historiadores, Vargas, aos poucos, tentou se aproximar mais uma vez de um regime centralizador, em que pudesse controlar os direitos da sociedade. Claro, Getúlio Vargas não era nenhum santo. Como nós sabemos, ele impôs uma ditadura no Brasil. Sendo assim, elaborou um conjunto de leis que passou a integrar o Código Penal brasileiro e definia como crime contra o Estado toda organização ou manifestação que contestasse seu governo. Essa prática causou insatisfação, principalmente no movimento sindical, que não poderia mais fazer greves, passeatas e atos políticos. Associada a isso, a crise econômica começava a incomodar o povo brasileiro. Olha só, crise econômica incomodando o povo. Pessoal, de novo, eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso aqui. E outras coisas também. Mas nós sabemos, insatisfação do povo traz revolta, traz revolução, traz rebelião. Isso aconteceu em todos os movimentos de libertação em todos os lugares do mundo. A recessão, a queda do poder aquisitivo e a alta inflação causaram vários movimentos na rua, que, mesmo com as ameaças do governo Vargas, tomaram conta das principais cidades do país. Dois eventos foram marcantes contra o governo de Vargas. O Panela Vazia foi um movimento de rua formado por 500 mil pessoas que criticavam a crise brasileira, principalmente a crise econômica e o alto custo de vida. A greve do Partido Comunista do Brasil. Cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias, como construção civil e metalurgia, lutavam por aumentos salariais, melhoria das condições de trabalho e pelo fim da recessão.
Os comunistas lideraram esse movimento, defendendo ainda reformas educacionais e agrárias para estabelecer mais justiça social no Brasil. Lembrando, a reforma agrária é uma situação onde o Estado se apossa das terras de determinada região ou do país inteiro e as distribui de uma maneira que, pelo menos na teoria, deveria ser de uma maneira igualitária. A maioria das reformas agrárias ao redor do mundo, que a história nos conta, infelizmente não se deu de maneira igualitária. A maioria das reformas agrárias ao redor do mundo priorizou os grandes produtores e o agricultor familiar foi deixado de lado, como é o caso da Índia. Na Índia foi desse jeito, na Revolução Verde. Esses dois movimentos causaram sérios desgastes para o governo de Vargas, o que facilitou a ação da oposição conservadora, liderada por Carlos Lacerda, que afirmava ser culpa do então presidente toda a recessão que o Brasil vivia. Sendo assim, Lacerda criou uma organização política que tinha como função, que tinha a função de criticar e atacar o governo, conhecida como Clube da Lanterna. Duas outras situações aumentaram ainda mais a crise brasileira e a contestação popular. Foram elas: o aumento salarial de 100%, as constantes greves dos trabalhadores e operários causavam sérios problemas para Vargas. Ao mesmo tempo, o patronato exigia ações mais enérgicas para que essas mobilizações deixassem de acontecer. A ação de Getúlio Vargas foi, mais uma vez, populista. Visando obter apoio popular para garantir a governabilidade, concedeu aumento salarial de 100% para todo trabalhador brasileiro. A reação foi imediata por parte dos patrões, que pressionaram os conservadores e militares para derrubá-lo. Já pensou? Você ganha R$ 1.000 e o presidente, depois de uma pressão social, ordena que seu patrão lhe pague 2.000. Para você é maravilhoso. Nossa, eu ganho 1.000, agora eu vou ganhar 2.000. Mas e para o seu patrão? Para ele não foi tão maravilhoso assim. Então, 82 coronéis assinaram um documento criticando a política, o que resultou na queda do ministro do Trabalho, João Goulart, e da guerra, que era o general Ciro do Espírito Santo Cardoso. O atentado da rua Toneleiro era de conhecimento público que o jornalista Carlos Lacerda, conservador, era crítico feroz da política desenvolvida por Vargas. Uma pessoa dessa, em vez de trabalhar para o povo, né, ficava criticando uma pessoa que, embora tivesse seus defeitos, estava ajudando a população. Em 5 de agosto de 1954, ocorreu, um atentado contra Carlos Lacerda, que acabou por levar um tiro no pé. Agora me diga, a mira desse pistoleiro mirou no coração ou na cabeça da pessoa e acertou o pé? É um sniper, do contrário. Seu segurança pessoal, Major Rubens Florentino, foi assassinado. Esse daqui não escapou. O atentado ocorreu na rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. O acusado foi Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Vargas. O presidente acabou sendo acusado de ser o mandante pelas críticas feitas por Carlos Lacerda contra seu governo. Na imagem aqui, Carlos Lacerda acusava Getúlio de ser muito tolerante com os comunistas e afirmava que o governo dele era extremamente corrupto.
Esses dois fatos, principalmente o atentado contra Carlos Lacerda, deixaram o governo de Getúlio numa situação ainda mais tensa, porque aqui nós já temos a insatisfação dos setores da economia, os setores médios da economia, temos a insatisfação popular, temos a insatisfação do militarismo e temos essas acusações. Já pensou, presidente? Já pensou o presidente ser acusado de mandar matar alguém? Parece com hoje também. Não é verdade? Embora não tenha sido condenado, a oposição elaborou um documento bastante ofensivo e crítico, em que se pedia a renúncia de Vargas à presidência. Além disso, a imprensa fez forte política de massificação de críticas. Essa situação passou a incomodá-lo bastante, o que o levou, em 24 de agosto, a reunir seus ministros no Palácio do Catete para buscar uma saída. Boa parte deles o orientou a renunciar ao governo. Vargas assinou uma carta-testamento à sociedade, relatando os avanços e as conquistas durante seus governos. Em seguida, matou-se com um tiro no coração. Vamos para as nossas questões, pessoal. Página 239. Só um momentinho. A crise do liberalismo no mundo no início do século XX, devido à quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, fez surgir regimes autoritários e totalitários, principalmente na Europa, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Na América Latina e fundamentalmente no Brasil, os autoritários tiveram características populistas, como Getúlio Vargas. Sobre isso, responda o que foi o populismo. Lembre-se que o populismo, obviamente, é um fenômeno político, claro. Estamos falando de regime de governo, estamos falando de política. O populismo foi um fenômeno político. Lembrando também que ele tem a ver com uma relação direta entre um elemento e outro elemento. Quais foram as principais, quais foram as suas características? O populismo, só lembrando também, tá explicando aqui, ele tem uma das principais características não existir participação política direta de partidos. Daqui você já tem basicamente a resposta feita. Segunda questão. Cite os partidos que se fortaleceram no início do governo de Dutra. Basicamente, vamos lembrar da União Democrática Nacional, PSD, PCB, e vamos lembrar que um desses partidos foi declarado, aliás, como ilegal pelo presidente Dutra após um dos seus decretos. Mas esse partido continuou forte. Lembre-se de citar isso, certo? A terceira questão. Ao tomar posse como presidente, Dutra realizou uma constituinte para elaborar uma nova Constituição brasileira, para elaborar a nova Constituição brasileira de 1946. Quais foram os principais pontos dessa Constituição? Lembrando da manutenção dos poderes legislativo, executivo e judiciário, certo? Com autonomia entre eles.
Vamos lembrar também que antes disso as eleições não eram diretas. E vamos lembrar da inclusão de uma categoria, de uma classe, aliás, de pessoas que passou a ter seu voto obrigatório. Quarta questão. Analise o plano SALT. Como foi financiado? Lembrando de colocar a data, tá certo? 1950. E lembrando que o plano SALT foi um plano econômico. Lembrando também que o plano SALT foi do governo de Dutra. E, acima de tudo, tinha como objetivo estruturar e modernizar a saúde. Um dos objetivos, é claro. Durante a campanha eleitoral de 1950, Getúlio Vargas apresentou um programa político para o Brasil. Cite os seus principais pontos. Os principais pontos que vocês devem colocar o estreitamento de relações políticas e econômicas, tá certo? Entre Vargas, ou melhor, entre o governo e uma categoria de pessoas no Brasil. Vamos lembrar da sua política desenvolvimentista, palavra enorme, da criação de bancos também. Sexta questão. O governo de Getúlio Vargas assumiu uma postura de nacionalismo em defesa do capital interno de produção. Para isso, criou duas instituições que garantiam tais investimentos e aceleravam a produção do BNDE e Petrobras. Comente-as. Comentar o quê? Essas instituições. A resposta, pessoal, está aqui no texto. Não tem muito o que explicar sobre esse assunto. Se explicar demais, a resposta vai ficar dada. Só lembrando, coloquem as datas de quando foi criada e o objetivo de cada empresa dessa. Sétima questão. Dois fatores foram decisivos para a crise do governo e o consequente suicídio de Getúlio Vargas. Os fatores, né, que a gente vai comentar: o aumento salarial de 100%, na B aqui, e o atentado na Rua Toneleiro, que você vai comentar se o aumento salarial foi aceito ou não, e contra quem foi o atentado na Rua Toneleiro, se surtiu efeito ou não. Perguntinha, alguma dúvida sobre a atividade? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou dar 8 minutos para vocês responderem as 3 primeiras questões. A gente corrige aqui e o resto fica para casa. Por essa vocês não esperavam, né? Vamos lá. Todo mundo entendeu, né? 8 minutos para fazer as 3 questões e a gente corrige. As 3 primeiras. Qualquer dúvida podem perguntar no chat, tá bom?
E então, pessoal, eu tenho que fazer pelo menos uma. Alguém fez pelo menos uma questão? Parece que não. Ninguém falou nada. Bom, de qualquer maneira, vamos corrigir a primeira questão, para vocês verem como ela é simples. A crise do liberalismo no mundo no início do século XX, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, fez surgir regimes autoritários e totalitários, principalmente na Europa, principalmente também devido à insatisfação da população. Na América Latina, fundamentalmente no Brasil, os regimes autoritários tiveram características populistas, como Getúlio Vargas, como o governo de Getúlio Vargas. Sobre isso, responda: o que foi o populismo? Como eu havia dito para vocês, né, basicamente dando a resposta, foi um fenômeno político que consistiu numa relação direta entre um líder bastante carismático e seu povo. É isso. Vendo? Era mais simples do que parecia. A. B. Quais foram as suas principais características? As principais características do populismo pautavam-se no seguinte: na não existência de participação política direta dos partidos, altos investimentos em políticas públicas intervencionistas, de ação imediata, porém não de ação prolongada, já que a intenção era atender aquela necessidade momentânea, certo? E que basicamente era uma prática de assistência ao povo, certo? Prática assistencialista para o povo. Então, tem tempo para vocês pegarem essas questões aqui. Ou melhor, quem quiser tirar um print, eu acho que é mais vantajoso. Bom, pessoal, seguinte. Essas aqui são as nossas questões que vão ficar, tá bem? Da 2, já que é onde está resolvida, da página 239 até a sétima questão, cujo final se localiza na página 241. E lembrando também, essa atividade vai ficar para terça-feira, para a nossa próxima aula de história. Então tá tudo tranquilo, certo? Bom, espero que todo mundo já tenha pego a resposta, se não, só ficar na turma e você vai obter a resposta. Aliás, você pega a resposta. Deu o nosso tempo, tá certo? Eu sei que 8 minutos fosse suficiente para vocês copiarem aquelas respostas, mas não foi. Para vocês escreverem, aliás. Enfim, a gente fica por aqui, tá certo? Agradeço a todo mundo que ficou até esse momento. No mais é isso. Tenham todos uma boa tarde.